Oi, gente! Bom, então, para essa segunda aula, a gente vai falar um pouco dos mecanismos de patogenicidade bacteriana. E, para isso, é importante a gente começar definindo alguns conceitos, que são os conceitos de patógeno, patogenicidade e fatores de virulência. Então, patógeno, ele é um micro-organismo que leva a uma doença. Já a patogenicidade é a capacidade que esse micro-organismo tem de causar essa doença. E por fim, o fator de virulência, ele é o componente que vai contribuir então para estabelecer essa doença. Então, agora que a gente tem a noção desses conceitos, a gente entende então que o estabelecimento da doença, ele depende de alguns fatores, que é o isolado, ou seja, a cepa bacteriana, o tamanho do inóculo, então o quanto dessa amostra, da bactéria nós temos, e os fatores do hospedeiro. Então, não depende só das características da bactéria, senão também de como o hospedeiro, aonde essa bactéria vai entrar, ele está. E agora, com relação aos fatores de virulência, muitos eles podem ser codificados junto com plasmídios, que é aquele outro material genético que as bactérias têm, também com bacteriófagos e ilhas de patogenicidade. Agora, então, quando a gente fala das doenças bacterianas, elas podem ser de dois tipos, as endógenas e as exógenas. Como o próprio nome diz, as endógenas são causadas por micro-organismos que já estão dentro do organismo, ou seja, do hospedeiro, enquanto as exógenas são de micro-organismos, ou seja, bactérias externas. E nem toda bactéria ela precisa penetrar no hospedeiro para causar a doença. Por exemplo, quando a gente tem uma ingestão de toxinas. Então, algumas bactérias, elas liberam toxinas e essas sim são as responsáveis, entram dentro da célula ou do organismo e causam a doença. Então, agora falando um pouquinho mais das doenças bacterianas, nós temos etapas no seu estabelecimento. Então, essa questão do estabelecimento das doenças, como a gente comentou, ela defende desses 3 fatores, e agora como isso ocorre? Quais são as etapas? Então, pode ser dividido em 6 etapas: a exposição aos patógenos, a aderência às mucosas, a multiplicação bacteriana, invasão, a disseminação e os danos teciduais, ou seja, a doença propriamente dita, quando a gente tem um processo inflamatório. Inclusive, na verdade, dessa etapa, da terceira etapa, a gente pode ter um salto que eu já vou explicar mais adiante. Mas então, agora, vendo cada uma. A exposição ao patógeno, como o próprio nome diz, é quando você entra em contato, com o hospedeiro entra em contato com esse patógeno. A aderência à mucosa é uma etapa muito importante, onde tem-se uma ligação irreversível. E então, é uma ligação muito forte, e ela é mediada pela adesina. E então, essas adesinas, elas podem ser tanto fimbriais como não fimbriais. E são, então, essas moléculas que ajudam nesse processo de adesão. Essa adesina, ela se liga ao receptor do hospedeiro com especificidade, então altamente específica essa ligação dessa molécula com o receptor do hospedeiro. Posteriormente também, com relação à aderência, além dessas adesinas que são típicas, nós temos algumas outras que são a cápsula, o LPS e as fímbrias. A cápsula, ela é tanto um fator de adesão, como também um fator de evasão, que a gente vai falar um pouquinho. E essas adesinas, a gente tem exemplos que são a proteína M e OPA. Então, posteriormente, a gente teve primeiro a exposição aos patógenos e depois a aderência à mucosa. Agora, uma terceira etapa que nós temos é a multiplicação bacteriana. Então, uma vez que ela já aderiu no hospedeiro, ela vai começar a se proliferar, para daí sim poder fazer o quê? A invasão. Essa multiplicação bacteriana, ela depende da capacidade que essa bactéria tem de captar nutrientes. Então, por exemplo, tem algumas que têm sideróforos. O que são sideróforos? Eles são complexos proteicos que capturam o ferro para a bactéria. Então, a bactéria tem esse mecanismo porque ela precisa, muitas vezes, no caso, dessa molécula, para poder sobreviver. E então, é um transportador que pega de outras proteínas por competição. Então, ela compete por esse ferro. E então, além dela precisar disso, muitas vezes ela compromete o estado do hospedeiro.
Então, uma vez que nós temos isso, agora tem essa etapa que ela pode tanto fazer essa invasão, quando a própria bactéria entra, como pode, como eu comentei anteriormente, fazer essa produção de toxinas. E essas produções de toxinas, essas toxinas que já vão levar aos danos teciduais. Mas se nós seguirmos então por essa etapa de invasão, nós temos esse processo então que depende da capacidade de penetrar e posteriormente a disseminação, que é quando ela começa a se espalhar por diferentes regiões. E aí nós vamos ter com isso os danos teciduais e a doença propriamente. Essa disseminação, só que faltou comentar, ela pode ser através de 3 formas. Pelas próprias células, então tem uma variação do citoesqueleto, pode ser pelo sangue, então o que acontece? A bactéria ela pode se transportar dentro de macrófagos ou com resistência ao complemento, que talvez vocês tenham visto em imuno, o sistema complemento é um conjunto de moléculas, né, que são associados, então, realizam diferentes processos, como opsonização, então, são um importante mecanismo de resposta imunológica. Ou esse transporte ele pode ser pelos tecidos, então, com a contribuição das enzimas hialuronidases, que são enzimas que degradam o ácido hialurônico, que é um componente muito importante da matriz extracelular. Agora que a gente comentou, então, um pouco dessas etapas no estabelecimento da doença, é importante a gente comentar sobre o biofilme. O biofilme, ele nada mais é que uma comunidade de micro-organismos que aderem a uma superfície e eles são envolvidos por matriz EPS hidratada. Então, ele realmente é um conjunto de micro-organismos e ele é muito importante porque, estando assim, ele permite que a bactéria sobreviva a condições adversas, ele está relacionado com resistência antimicrobiana e também tem uma transmissão de genes, além deles compartilharem nutrientes. Então, isso é muito importante para a sobrevivência da bactéria. Além disso, agora vamos um pouquinho aqui para o lado, as bactérias, então, elas podem ser extracelulares ou intracelulares, que pode ser facultativo ou obrigatório, aquela que ela pode optar ou não por entrar na célula, ou quando ela tem que entrar na célula. Agora, lembra que a gente comentou um pouquinho das toxinas? Agora, falando um pouquinho mais sobre as toxinas, elas podem ser exotoxinas ou endotoxinas. As exotoxinas, então, elas são secretadas. Então, a gente vê aqui essa proteína que é secretada e são solúveis imunogênicos. Já a endotoxina é uma liberação da porção lipídica, ou seja, do LPS. Então, aqui nós temos a bactéria, e é uma gram-negativa, e ela libera essa parte, e essa parte, sim, é que é tóxica. Quando a gente está falando das exotoxinas, elas têm diferentes grupos. A gente tem os grupos 1, 2 e 3. O grupo 1 é o que tem os superantígenos, que são, então, moléculas que geram um alto estímulo, e isso leva a uma tempestade de citocinas. Então, é uma resposta exacerbada e gera danos muito grandes nos tecidos. Então, além dessa resposta imunológica excessiva, acaba gerando mais danos que benefícios. Então, aqui a gente tem a ligação do MHC de classe 2 com o TCR, que é o receptor dos linfócitos T, como a gente vê um pouco mais em imunologia. O segundo grupo são as citolíticas, que elas geram uma lesão da membrana plasmática. E nós temos o terceiro grupo. Esse terceiro grupo, ele é o tipo AB. É um tipo muito importante no que diz respeito à patogenicidade bacteriana. E o que ele faz? Ele é formado por essas duas subunidades, a subunidade A e a subunidade B. A subunidade A é a que possui a atividade tóxica, enquanto a subunidade B é a que gera, então, essa ligação a receptores específicos. Então, é essa que vai se ligar a esses certos receptores que nós temos no hospedeiro. E, então, o que esse tipo AB ele faz? Ele inibe a síntese proteica e ele também pode ter uma função em sinapses nervosas e levar à perda de fluidos e eletrólitos. Aqui em cada um nós temos um exemplo. Então, a toxina diftérica, da difteria, ela é por conta desse grupo. Então, a toxina é uma toxina do grupo tipo AB e ela leva, então, a uma inibição da síntese proteica. Já a toxina tetânica e a toxina botulínica,
elas têm uma função nas sinapses nervosas, só que elas atuam cada uma de uma forma distinta. A toxina tetânica, ela leva a uma liberação de acetilcolina, enquanto a toxina botulínica, ela inibe essa liberação. E isso está estritamente relacionado com os sintomas clínicos dessas doenças. E aí nós temos também a perda de fluidos e eletrólitos, que é a toxina da cólera. Então aqui ela tem um efeito nos transportadores de sódio e de ânions. Bom, isso que eu vim comentando com vocês são então esses fatores associados com a patogenicidade. Voltando um pouquinho para comentar sobre o LPS, que é a molécula muito característica das bactérias gram-negativas, ele é composto de 3 partes: o polissacarídeo O, o cerne polissacarídico e o lipídio A, que é a toxina, que é responsável pela toxicidade. E esse polissacarídeo O e o cerne, são responsáveis pela solubilidade. E aí isso faz sentido quando a gente compara, né, que o lipídio é a parte relacionada com a toxicidade. E então, a parte agora que falta para terminar são os fatores do hospedeiro na infecção e na doença. Então, como a gente comentou antes, esse estabelecimento da doença ele pode depender tanto de fatores do micro-organismo, ou seja, da bactéria, como do hospedeiro, que essa bactéria vai infectar. Então, com relação ao hospedeiro, a resistência natural do hospedeiro, ou seja, o próprio sistema imune dele, o sítio de infecção e especificidade do tecido. Então, cada tecido ele tem um tipo de receptor de adesina, como a gente comentou, é super importante para adesão à mucosa. E também as barreiras físicas e químicas, como a pele, que a gente possui, que são barreiras para esse processo infeccioso.